advogados, provocação na mídia internacional e discurso inflamado no palanque. Esse é o resumo de tudo que aconteceu essa semana no Brasil. E obviamente que o personagem principal não poderia ser outra pessoa a não ser Lula. Vamos falar de tudo isso e também fazer uma análise dos agentes autoritários que estão sendo analisados no mundo afora. Oi, eu sou a Thay, criadora do canal Politicando. E se você quer análises diárias, corajosas da política brasileira, me siga nas redes sociais. Nos últimos dias, nós acompanhamos a relação conturbada entre o governo Lula e os Estados Unidos. E digamos que estamos começando a passar por uma das nossas maiores crises diplomáticas, pelo menos dos últimos anos. O atrito começou com uma sequência de provocações políticas, claro que todas elas vindas do presidente Lula. E isso rapidamente evoluiu para um impasse com impacto direto sobre os ministros do STF, aliados do Planalto e até familiares próximos de figuras políticas e influentes. Vamos entender desde o começo da semana e se você quiser compreender o contexto dessa crise, o vídeo anterior é exatamente sobre isso. Desde o anúncio da taxa de Donald Trump sobre o Brasil de 50% e como tudo isso começou. Essa semana, Lula deu uma entrevista à CNN Internacional. E lá ele fez uma declaração que repercutiu não muito bem em Washington. Ao comentar sobre a carta de Donald Trump, Lula afirmou que, se Trump fosse brasileiro, ele responderia sobre a invasão do Capitólio que aconteceu em janeiro de 2021. Lula afirmou que Trump estaria respondendo judicialmente pelos eventos, assim como Jair Bolsonaro. A fala foi interpretada por muitos como uma tentativa de confrontar a legislação e a política americana, usando para justificar as investigações e restrições impostas a Bolsonaro aqui no Brasil. Para a Casa Branca e diversos setores dos Estados Unidos, a fala soou como uma crítica aberta não só ao sistema jurídico americano, mas também à estrutura política do país, e também como uma provocação política gratuita em meio a uma disputa interna do Brasil. Depois da repercussão negativa dessa entrevista, na sexta-feira à tarde, a embaixadora do Brasil foi amplamente ignorada em Washington. Em uma tentativa de reunião de emergência com as autoridades americanas para tentar suavizar a situação criada, não só pelas falas do Lula, mas por toda a situação que nós temos hoje no Brasil, a embaixadora não foi recebida. De acordo com algumas fontes diplomáticas, a justificativa oficial dada pelos americanos foi de que já era tarde para agendar o diálogo. Inclusive, Trump até publicou na sua rede social essa frase na sexta-feira à tarde. Embora a resposta tenha sido um pouco protocolar, alguns diplomatas brasileiros entenderam o gesto como um sinal claro não só de desgaste, mas principalmente de desprestígio do governo brasileiro junto aos Estados Unidos. Só que isso é muito grave porque a diplomacia brasileira, historicamente, sempre manteve uma linha aberta, principalmente em tempos de crise, e agora está encontrando diversas portas fechadas. E nós também precisamos aqui salientar que a embaixadora estava de férias e só foi solicitada sua volta na última sexta-feira. E ainda na sexta-feira à noite, a crise escalou ainda mais com a decisão do governo americano, comunicado pelo secretário Marco Rubio, de revogar os vistos de entrada dos Estados Unidos de ministros, aliados políticos e até familiares próximos de figuras importantes do governo. Entre os afetados estariam membros chaves do executivo, figuras do Congresso aliadas ao Planalto e parentes de autoridade. A medida ela é muito rara em relações bilaterais tão próximas, como Estados Unidos e Brasil. E ela só costuma ser adotada em contextos de forte instabilidade, ou como uma forma de sinalizar o descontentamento diplomático extremo, como os Estados Unidos já fez com Venezuela, Nicarágua e Cuba, por exemplo. A leitura aqui é muito clara. A revogação é uma resposta política, não só às falas do Lula,
mas também a todo o contexto de tensão que vem se acumulando, desde o alinhamento do Brasil com os regimes como Rússia e China, até as críticas abertas ao sistema político americano. Além, é claro, de tudo que está acontecendo dentro do Brasil, com a questão da perseguição política, censura e a construção de um sistema ditatorial. Essa sequência de eventos está expondo mais do que uma rusga pessoal entre Lula e Trump, mas sim um problema lá em Washington. É a exposição da fragilidade da política externa do Brasil, que nos últimos meses está oscilando entre discursos ideológicos e pragmatismo econômico. E isso, obviamente, vai impactar diretamente a população brasileira. A revogação dos vistos e o isolamento diplomático são alertas claros de que a paciência americana chegou ao limite. E a tendência agora é que as sanções americanas piorem. E claro, nós esperamos que essas sanções sejam direcionadas a quem realmente está prejudicando a política brasileira e não impactem os brasileiros. Mas, utilizando como exemplo outros países, possivelmente as sanções vão respingar também na população brasileira. Vamos falar agora dos nossos agentes autoritários, porque é preciso falar sobre isso para compreender tudo o que está acontecendo no Brasil e porque todo esse contexto que eu expliquei até aqui é importante. Em uma democracia funcional, cada poder cumpre seu papel. O executivo governa com base em interesses nacionais, o legislativo fiscaliza e legisla com autonomia, e o judiciário garante que as regras sejam cumpridas, sem interferir no debate político. Só que no Brasil, essa harmonia simplesmente se quebrou. O executivo tem usado a política externa como ferramenta ideológica, priorizando sempre discursos que agradam a sua base política interna, mesmo que isso prejudique as relações estratégicas do Brasil. Já o legislativo, ele praticamente não existe. Está totalmente enfraquecido e dependente de negociações por emendas ou cargos. Deixou de atuar como um contrapeso. E o judiciário, ao expandir sua influência sobre decisões que caberiam ao parlamento, contribui diretamente para essa sensação de instabilidade e centralização de poder. Esse desequilíbrio não afeta apenas a governabilidade interna, ou seja, os assuntos da política brasileira, mas também como o Brasil é visto lá fora. Quando os Estados Unidos fecham as portas para um diálogo diplomático, por exemplo, e adotam medidas duras como a revogação de vistos, o recado que nós temos é que o Brasil deixou de ser percebido como um Estado com política externa coerente e ele passa a ser visto como um governo volátil, guiado por disputas internas. E essa instabilidade gera uma desconfiança entre parceiros comerciais, investidores, eleva o risco econômico, amplia a percepção de que o país não é confiável. E realmente, nessa altura do campeonato, o Brasil não é nem confiável para quem quer investir no Brasil, muito menos para quem está dentro do Brasil. E essa crise com os Estados Unidos não é algo isolado. É um reflexo direto da ruptura institucional que temos dentro das instituições brasileiras, de poderes que não atuam com independência, de decisões guiadas por interesses políticos imediatos e de uma ausência de visão estratégica de Estado, não de governo. E enquanto essa instabilidade não for corrigida, cada atrito internacional será apenas mais uma prova de como a política brasileira se tornou vulnerável, para dentro e para fora. E tudo isso tem relação direta com a imagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem se deteriorado rapidamente não só aos olhos da população brasileira, mas principalmente aos observadores internacionais. Cada vez mais eles estão deixando de ser percebidos como guardiões da Constituição e estão passando a ser vistos como agentes autoritários, que ultrapassaram o limite da sua função e estão assumindo papéis políticos que não lhe cabem. E essa percepção ela ainda se intensifica por decisões que substituem a atuação do legislativo e limitam direitos individuais, sem uma decisão judicial definitiva, como, por exemplo, as próprias medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica, restrição ao uso de redes sociais e proibição de contato até com os familiares. Quando o judiciário impõe sanções típicas de condenação antes de uma sentença, transmite a ideia de que está usando o direito como um instrumento de poder e não de justiça. E o caso do Bolsonaro é só um exemplo, porque o monarca também passou por algo muito parecido. Teve todas as suas redes sociais banidas,
lá em 2019, sem o devido processo legal e sem direito à defesa. Além disso, o STF também tem atuado em áreas que democracias sólidas caberia diretamente ao parlamento, como, por exemplo, restaurar decretos do executivo que foram derrubados pelo Congresso, como aconteceu essa semana com o aumento do IOF. Os ministros acabam assumindo uma função legislativa de fato, enfraquecendo totalmente a separação de poderes. E essa interferência direta não só fragiliza o papel do legislativo, como também dá ao judiciário uma centralidade política que em qualquer regime saudável seria visto como um desequilíbrio. E não só aos olhos internos, mas também aos olhos internacionais, o resultado é um tribunal que não se apresenta mais como um árbitro imparcial, mas como um ator político de peso, que legisla, executa e julga, acumulando poderes que não podem ser contestados. E essa concentração de autoridade gera a sensação de que a democracia brasileira caminha para um modelo onde as instituições não se limitam entre si, mas se moldam aos interesses momentâneos e à manutenção de poder. Quando os juízes começam a ser vistos mais como governantes do que como intérpretes da lei, a confiança nas instituições se rompe. E uma democracia sem confiança é terreno fértil para crises políticas, econômicas e sociais. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham compreendido tudo o que aconteceu, os riscos, a imagem do Brasil fora e como as instituições brasileiras estão sendo compreendidas não só por parte da população, mas também pelas principais lideranças do mundo, como Donald Trump e representantes da OTAN. Se você quer ficar ligado e informado sobre tudo que acontece na política brasileira e ter análises corajosas sobre o que acontece no Brasil, me siga nas redes sociais. E nós nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!